Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Maurício Cano, voltando com uma entrevista nipo-brasileira. Esta hoje seria a última do ano das entrevistas planejadas com o caríssimo Luiz Kobayashi. Olá, Márcio Medeiros, tudo bem? Se você quiser, pode se apresentar, de onde você vem, como você conheceu a gente, tá? Vou entrevistar o Luiz Kobayashi, né, que acabou de entrar aqui com o perfil KeikoDoBR, né? Ele é espadachim, né, treina bastante essas artes do Japão tradicionais e também um tradutor de mangás, né? Desde que trabalhou na JBC com tradução de mangás, pioneiro na atividade e também anteriormente mesmo com traduções de maneira mais informal, né, extraoficial, mas faz muitos anos que trabalha com essa atividade, né? E hoje vamos falar bastante sobre essas peculiaridades e desafios da função, conforme a gente divulgou. Opa, João Pessoa, que legal. Eu morei em João Pessoa faz alguns anos, Márcio. Eu morei em João Pessoa faz uns 3 anos. Agora eu moro em Florianópolis. Vamos ver se de mangás com o Luiz Kobayashi, meu colega da província de Fukushima-ken. Né? Nós somos ambos de famílias originárias dessa província do Japão. E você, Márcio, tem interesse no Japão, em algum assunto? Conta pra gente aí. Que está entrando, vamos ver. Então a gente já fez entrevista anteriormente sobre uma questão mais histórica, né, sobre a tradução de mangás nos anos 90. Anteriormente também fizemos sobre outra parte. Opa, agora conseguiu. Bem-vindo, bem-vindo, Boa caríssimo noite. Koba-san. Konbanwa, Konbanwa Como minasan. vão? Temos aqui também Chibas, não sei bem quem seria, mas olá, bem-vindo também. Yokoso Yamauchi Yuji também não me lembro, mas bem-vindo também. Olha que legal, isso que é legal do Instagram, né? Ah, aqui a chance de conseguir público, pelo menos nessa minha rede, tem sido mais, né, favorável. Porque as pessoas estão aqui no Instagram e de repente, puf, aparece lá uma notificação, aí o pessoal vai entrando, né? Por acaso. No Bacana. YouTube eu não tenho tanto dessa parte, por mais que o YouTube tenha a vantagem de a entrevista ficar gravada com um link mais acessível, né? Mandar facilmente, né, para todo mundo. Mas, enfim, a gente vai testando aí as ferramentas tecnológicas, né? Sim. Então, essa aqui, né, é a nossa última entrevista, né? Das 5 que a gente planejou. Nem parece, né? Que, nossa, passou tanto tempo aí, né? Desde o começo do ano, em janeiro, fevereiro, né? Bom, estamos agora no mês de julho, né? Então, no fim, teve 2 meses que a gente pulou, mas, no fim, foram 5 entrevistas, né? Contando com essa agora. Lembra pra gente aí, por favor, ô Kobasan, quais foram os nossos 5 temas? Antes de mais nada, boa noite. Acho que a gente conversou sobre Kenjutsu e Aijutsu. Vou falar fora de ordem, tá? À medida que eu vou lembrando. Alguma coisa sobre o mundo da tradução de fãs final da década de 90. Falou um pouco de Boujutsu, falou um pouquinho também de Kenbo e Shibo. E Isso, agora acho que a gente está no vamos último. só relembrar o pessoal o que, que seriam esses conselhos, já que nem todo mundo participou, né? Então o pessoal não sabe o que, que é exatamente, né? Então, o Boujutsu é com bastão, né? E isso são técnicas antigas de bastão longo. Aham. É uma das artes antigas que eu pratico. Kempo e Shigo também são artes que eu pratico, que uma, seria uma dança marcial, digamos assim, de leque e espada, ou apenas leque no caso do Shibo. Uhum. E Kenjutsu e Ejutsu aí são técnicas de luta com espada japonesa. Uhum. Perfeito. Que bacana. Então, para quem quiser assistir, né, fica gravado no YouTube da Japonês Criativo. É só pesquisar lá no Google, né, Japonês Criativo, o nome do Koba, e os sistemas aí que podem encontrar, que ficou gravado aí para os nossos registros históricos aí para a internet. Tentando colaborar com essa difusão de conhecimentos culturais sobre o Japão, né, para os brasileiros que tiverem interesse de conhecer, e até para todos os outros que também falam em português, né, no Portugal, Moçambique e assim por diante. Também deve ter uns perdidos por lá também. Perfeito. Enfim. Então, massa. Hoje, então, que emocionante, né? O quinto e último de conversa, entrevista sobre os assuntos que a gente propôs conversar, meu colega aí da Fukushima Kenjinkai, Associação Província de Fukushima.
Então, o que a gente pode, né, começar é você se apresentar, acredito, né, falando qual que é a sua experiência com a tradução de mangá, para para você poder falar algo a respeito dessa atividade com o tema, né, de desafios e peculiaridades da tradução de mangás. Perfeito. Eu comecei a fazer tradução de mangás de maneira oficial para a JBC. Isso foi em 2001. Comecei com dois títulos, né? Samurai X, o Rurouni Kenshin, que inclusive agora, acho que essa semana, se não me engano, reestreou o anime, o remake do anime no Japão. E também com Sakura Card Captors, ou Card Captor Sakura. Então, esses foram os dois primeiros títulos. Isso realmente em 2001. Foram os primeiros títulos da editora JBC em termos de mangás no Brasil. E desde então, vem traduzindo vários títulos, às vezes por completo, às vezes apenas uma parte. Então, cheguei a pegar uma parte de Yu Yu Hakusho, uma parte de Bastard, boa parte de X, Lúcifer e o Martelo, Hoshino Samidare, que é um dos grandes mangás também, Fairy Tail, e vários outros, Exexholic, Tsubasa e por aí vai. Massa. Nesse caso, foram traduções profissionais, você como trabalhador para a editora, ou foi informal como fã? Como fã foi só antigamente? Não, não, foi como freelancer, né? Mas foi uma tradução oficial, com certeza. Ah, que bacana. Porque você contou para mim da outra vez que você começou como informal, assim, né? Como fã mesmo, você traduziu o que mesmo? Isso. Na verdade, tinha um site super antigo que nem está mais no ar, porque o site que hospedava fechou, que compilava várias traduções, compilava não, né? Que fazia link com várias traduções existentes na internet do Kenshin, né? Só que é tudo em inglês. E aí que começou, tinha alguns capítulos que faltava alguma coisa, então fui ajudando, enfim. Assim que comecei a me inteirar um pouco mais, digamos assim, me envolver mais com essa parte de tradução, ainda como fã. E quando teve a oportunidade em 2001 de fazer essa tradução do Kenshin, uma das coisas que eu apresentei foi exatamente uma tradução de fã que eu tinha feito Massa, de um material. massa. Bom, vamos lá também o seguinte. A gente já conversou numa outra live, né, meses atrás, sobre a questão de tradução de mangás, no caso, anunciando com o título de, né, o cenário nos anos 90, né, início dos 2000. E qual que é a diferença que você queria enfatizar entre a discussão para hoje e daquela outra live que a gente teve? Acho que nessa live a gente pode falar um pouquinho mais das características da tradução, né, de mangás. Tem características que a gente tocou um pouquinho na live passada, mas acho que a gente pode envolver um pouco mais hoje. Né? Uhum. E se tiver tempo, a gente pode falar um pouquinho da diferença de como era traduzir naquela época e como é traduzir hoje, talvez. Uhum. Mas aí fica a seu critério, professor. A gente chegou a fazer um pouco também disso, né? Mas vamos ver o que a gente consegue tentar fazer de modo mais intrínseco à atividade. Então, né, com esse tema que você falou, né, desafios e peculiaridades, né? Enfim, então, já que você pegou esse título, né, qual que é para você, primeiramente, então, essa peculiaridade, né, de traduzir mangá, talvez comparando com outros tipos de tradução que você tenha tido experiência anteriormente, né? Não sei se você também tem experiência de traduzir outros tipos de textos que não mangás, né? E desde quando que você fazia essa atividade de tradutor, enfim. Eu comecei a fazer a atividade de tradução ajudando meus pais em 92, se não me engano. Tá? E aí, obviamente, não era mangás, era outro material, enfim. E aí trabalhei com vários tipos de materiais. No caso, Eu lembro que. era o que você traduzia no começo? Era o quê? Desculpa. Do que você traduzia no começo, que você com seus pais, por exemplo? Tinha coisas, tinha manual técnico, tinha planta de Bom. equipamento, enfim, tinha várias coisas variadas aí para traduzir. Uhum.
E aí, o mangá, ele veio realmente bem depois, em 2001, isso dá, sei lá, 19, quase 20 anos depois. 20 anos não, desculpa, quase 10 anos, 10 anos depois. E realmente tem várias coisas bem interessantes, né? Para quem já tentou traduzir alguma coisa de japonês para português, sabe que o texto em português ele tende a ser maior, né? Mais comprido em termos de tamanho mesmo do que o texto em japonês, né? E isso complica, é o primeiro desafio, porque a gente tem no mangá original, que é tradução oficial, o material japonês, então os balões eles são mais compridos na vertical, né? E como você encaixa, né, as falas dos personagens dentro de um espaço que é bastante limitado, né, de uma forma que você consiga ser fiel ao material original, que obviamente esse é o princípio básico, mas sem atrapalhar a leitura demais, Nossa, né, de forma que caiba e sem atrapalhar a leitura. Então acho que esse é o primeiro grande desafio caramba. que a gente enfrenta quando faz uma tradução profissional de Nossa, mangás. é Né? uma coisa que eu nunca tinha pensado antes. Porque, Eu falo tradução profissional no sentido de que, né, ainda hoje, né, na época com certeza era mais, era impresso no papel. Então, qual que é a dificuldade disso? É que você tinha um fator limitante do tamanho da fonte, né, tamanho da letra. Se a gente faz na internet, qualquer coisa você dá um zoom e o zoom é arbitrário. Você pode aumentar quanto você quiser para ler. Para uma mas matéria em mesmo assim tem que ficar papel, bonito, né? né? Se você também deixar muito pequeno, Exato, também fica ruim. exato, exato. E quando você faz uma impressão em papel, então é ainda pior, porque se fica muito pequeno, a própria impressão fica Sim. prejudicada, né? Então tem toda uma limitação que já é um bom desafio. Então, escolher palavras, escolher estruturas que ajudem a encaixar dentro desse espaço já é um primeiro desafio bem interessante. Você lembra de algum caso que você possa comentar? De algum balãozinho que você te marcou assim no desafio de ficar matutando a cabeça, como é que eu vou fazer para encaixar e adaptar esse texto aqui, né? Claro, teve tantos textos, mas não sei se você consegue lembrar de alguma historinha, de algum caso que você teve essa dificuldade para adaptar. Você consegue lembrar ou não? Um caso específico? Tem um caso, um caso que é mais recente, né, aí talvez foge um pouquinho da minha tradução, mas enfim, que é o caso do My Hero Academia, né, o Boku no Hero Academia, né, que é um mangá anime que está fazendo bastante sucesso esses tempos aí. E para quem conhece o mangá, ou o anime, enfim, ele trabalha muito com a questão dos poderes, né, que o pessoal chama de, em japonês, é kosei. E a tradução literal seria individualidade, enfim, né, alguma coisa de peculiaridade, alguma coisa nesse sentido. Agora, se você pegar um balão japonês e tentar encaixar individualidade ou peculiaridade, ele não cabe, né? Quer dizer, ele só cabe a palavra e não cabe nada mais, né? Então, a tradução que eu vi na JBC usou dom, né? Que é uma palavra que é monossilábica, são 3 letras e ajuda muito a abrir um pouquinho de espaço, né, para conseguir fazer encaixar todo o resto do diálogo. Claro que você tem balões maiores, aí é mais fácil, mas quando você tem balões pequenos, somente ou estreitos, verticalmente estreitos, aí tem que se virar, né? Então é um desafio bem interessante que, curiosamente, ou, enfim, não tão curiosamente, é típico característica de mangás, né? Por exemplo, em romances, você não vai ter esse tipo de Sim, limitação. verdade. Aí, nesse caso, uma saída que se arranjou foi tentar inventar uma outra palavra e usar a palavra japonesa mesmo, ou uma coisa parecida, um neologismo, para poder caber no espaço. E talvez em outro momento você explicou, talvez, não sei se uma legenda, não sei, qual que era o sentido daquilo, como é que se fez para o leitor entender. Aí cada caso é um caso, realmente varia muito é, digamos, do que a pessoa, o tradutor, a tradutora, enfim, Assim, sente nesse ao caso que trabalhar você com mencionou, a né? obra, né? Porque, Aí, no aí, caso, aí virou dom, né? Se não me engano, eu não sei como é que tá agora, mas virou dom. o dom. Agora, é, de neologismo tem uma coisa interessante exatamente do Samurai X, Uhum. né?
Para quem conhece o personagem principal, que é o Kenshin, né, o Kimura Kenshin, é, ele tem três, na verdade, três formas de falar diferentes, né? E tudo isso passa bastante pela forma como ele se refere a si mesmo, entre aspas aqui, né? Tô fazendo um pleonasmo aqui. Né? Porque normalmente quando ele está na versão mais tranquila, digamos assim, né? Na versão Kenshin, ele usa Seisha, que é uma forma antiga, né, de um samurai, enfim, de se referir a si mesmo, né? Ao eu, digamos assim, que era usado pelos samurais. Tá? E quando ele fica na forma mais furiosa, digamos, na forma Batosai, digamos assim, aí ele usa Ore, né, que é um eu bem mais forte. Né? E isso era um desafio bem interessante, porque se você pensar em português, não tem. Eu é eu, né? Não tem muitos eus aí. Né? Uhum. E então, como é que a gente faz para mostrar essa diferenciação? Sim. Né? Então, a saída que eu criei na época foi realmente traduzir o Seixana, que é o do Kenshin, por este servo, né? E aí quando ele vira Batasai fica eu. Então, com isso deu para trabalhar muito bem as nuances entre em que momento que o Kenshin está num estado, que momento que o Kenshin está no outro. Hum, Para quem acompanha o mangá, quem conhece anime, sabe que essa diferença é essencial em alguns pedaços-chave da obra, né? hum. Então, ter essa diferenciação era de fundamental importância, e para isso a gente recorreu realmente a um neologismo, né? Acho que não existe um este servo em português, ou não existia. Né? Existe, sei Tipo, lá, talvez mas, um mas, este. mas dá para entender, né? Isso, Como se compreende, né? isso, exato. Então, é um dos diversos artifícios, né, que aí a gente cria para conseguir transmitir o máximo possível, né? Via de regra, os tradutores de mangás também são fãs da obra, né? Então, a gente sempre tenta levar, né, não só pelo lado profissional, mas também pelo lado pessoal, de aproximar o máximo possível a obra original do leitor aqui do Brasil, enfim, leitor da Uhum. língua portuguesa, né? Então, esses tipos de alternativas, digamos assim, de soluções inventivas, assim, são coisas que são bem interessantes, né? E Massa. me agrada bastante ver em outros lugares também. Legal. Opa, Alisson, bem-vindo aí. Se quiser também comentar aí sua curiosidade sobre a tradução de mangás, como chegou no canal, fica à vontade. Então, interessante, né? Porque realmente, né, tem coisas que a língua japonesa e do Brasil, portuguesa, tem diferenças que não tem como automaticamente, né, fazer a adaptação, né? Então, exige mesmo criatividade do tradutor para conseguir dar um jeitinho de manter uma certa fidelidade na maneira como a língua original estava expressando, né, um diferencial de sentimento, né, de contexto, né. Muito interessante Sim. esse comentário que você fez, Kobasan. Certo. Então, esse, ao mesmo tempo que você comentou, pode ter sido considerado tanto um desafio, né, como uma peculiaridade dessa tradução de mangás. Tem, Isso. tem Tem outras. vários, né? Qual mais Tem você várias pode coisas. comentar? Para quem conhece língua japonesa, tem uma brincadeira que é bastante recorrente chamada shiritori. Para quem não sabe o que é shiritori, shiritori você tem uma palavra e você pega a última palavra e a última palavra é o começo da próxima palavra. Então eu falo uma palavra, aí termina em, sei lá, em na, aí o professor pegaria a próxima palavra, começaria indo com na e assim por diante. Esse encadeamento de palavras, um jogo de palavras, é bem popular, né, bem conhecido no Japão, chamado de shiritori. E aí tem uma obra que eu traduzi, né, chamada Holic, né, o XXX Holic, enfim, que é do grupo Clamp. E essa brincadeira, ele ganha uma importância muito grande em um determinado capítulo da obra, né? E era fundamental que para o leitor, ou leitor, enfim, que estivesse acompanhando a obra, que ficasse claro esse encadeamento, né? E aí, qual que foi a saída? A saída foi abrir o dicionário e aí ficar procurando toda sorte de palavras de forma que em português ficasse
a escolha de palavras que ficasse mais ou menos parecida com o original, ao mesmo tempo em que manteve esse encadeamento. Então, no japonês é mais fácil, porque é silábico, né? Aqui em português era letras, então a gente entrava com muitas letras, basicamente era A, O, né? Que são as letras básicas que terminam, mas assim que eu usei para criar essa sensação de encadeamento também, para fazer justificar essa questão do shiritori, né? Então, ao invés de, né, o jeito mais fácil seria, a gente faz a tradução palavra por palavra e a gente coloca uma notinha de rodapé. Né? Isso aqui, na verdade, em japonês, está acontecendo isso. Mas isso, para quem está lendo a obra, não recria a atmosfera que é importante. Então, para isso foi fundamental, assim, para mim, né, pelo menos, foi fundamental buscar recriar é, essa impressão de encadeamento das palavras, tá? Inclusive com algumas coisas que acontecem no original, consegui replicar na traduzida, não vou falar aqui, mas e então deu um resultado muito interessante. Tá? A própria questão da nota de rodapé também surgiu quando eu também fiquei logo no começo, quando teve a tradução do Kenshin, em 2001, né, para quem conhece, né, Kenshin ele tem uma série de referências históricas, série de referências a acontecimentos, personagens reais. Né, e é sumariamente impossível de encaixar qualquer coisa disso dentro do mangá, ainda mais dentro de um balão tão, né, enfim, que não ajuda em absolutamente nada para a língua portuguesa. Né? Então, eu propus, e aí a JVC aceitou e ficou bem interessante, que é exatamente a questão de colocar nota de rodapé. Então, aí com isso você ganhava algum espacinho para colocar algumas observações, né? E aparentemente deu certo, tanto que ficou, o negócio continuou indo para várias obras, mesmo obras que não eram traduzidas por mim, assim você via várias dessas notinhas de rodapé. Então isso eu achei também uma coisa interessante que agrega, né? Dá mais valor também para a obra, que a pessoa lê e vai entender também um pouquinho do que está por trás, aí, do que está acontecendo na obra. Bacana. Você, por acaso, também chegou a conhecer traduções de obras japonesas, de mangás, no caso, para outros países, para outras línguas do mundo, como o inglês, francês e tal, para eventualmente ver quais foram as soluções que se adotou diferente da sua, ou semelhantes em outras línguas do mundo? Eu cheguei a olhar, mas eu olhei muito pouco. Né? Lá atrás eu olhava um pouco a Viz, que na época traduzia muito Rama, Nibunete na Rama Meio. Enfim, tinha coisas da Glenar também, que tinha uma pessoa, uma grande amiga minha que era francesa, enfim, e aí conseguiu me passar algumas coisas da Glenar. Mas, assim, a gente olhava, mas é muito cultural também, né? Porque depende muito enfim, naturalmente o público do Brasil é diferente do público dos Estados Unidos, que é diferente do público da França e por aí vai. Uhum. Então, tem muita coisa assim que a gente olhava e ia falar, ok, mas a gente precisa fazer do jeito Brasil, né? No sentido Sim. de a gente precisa tentar trazer as coisas para o leitor brasileiro aqui, senão Sim. ficaria difícil de Tem uma entender história, também. por exemplo, que eu me lembro do Homem-Aranha, que eu li quando estava criança, adolescente, que aí eu lembro que, obviamente, é, na versão original, ah, não ia ter referências para coisa do Brasil, mas tinha lá, aparentemente, no original, uma coisa referente ao Homem-Aranha falando uma brincadeira lá sobre um comediante, e na história que eu li em português falava agora é hora, vamos sorrir e cantar, uma coisa assim, né, uma paródia para o Silvio Santos. Enfim, então foi uma coisa que eu achei bem engraçada, que como brasileiro me identifiquei bastante, né? E que Sim. certamente não tinha no original, e que era uma referência talvez para algum outro comediante, ou apresentador americano, né? Isso é um ponto bem Então, interessante, professor, que é uma das coisas que mudou bastante, né? Que é o quanto que você traduz ou não traduz. Né? Usando exatamente o caso do Homem-Aranha, se a gente lembrar que lá atrás
o Peter Parker não era Peter Parker no Brasil, né? Era Pedro Prado. Então, é, a gente no mangá é a mesma coisa, né? A gente começou de um movimento que traduzia bastante, né? E aí, mais recentemente, né, até por força, digamos assim, por influência, talvez, não sei, de traduções de fãs, assim, existe uma tendência um pouco mais forte hoje a manter diversas palavras no original japonês, né? A gente só apenas transcreve para o alfabeto romano, né, para o Romaji, Uhum. mas mantém a palavra em japonês, né? Por É uma exemplo. escolha. Ah, De cabeça eu não vou lembrar, mas se não me engano. Tem a questão do. Salvo engano do Naruto, né, acho que mantiveram da Tebayo, né? Se não me engano. Eu não lembro, de tradução de fãs mantiveram no One Piece na cama. Não sei se na tradução oficial eles mantiveram também. Tá? E, Mas, e por falar nesse Datebayo, é uma coisa que muita gente fica curiosa, né? O que é Datebayo, né? né? É uma, Mas faz parte. porque é uma É uma, expressão é uma que escolha. aparentemente não existe, né? Ainda que Date e Yo possa existir por si só, Uhum. mas é uma coisa muito particular que o personagem mesmo que inventou meio isso, né? Isso. E funciona muito bem em japonês, por motivos óbvios. E aí, em português, realmente é um desafio muito grande, né? Aí a opção que foi feita, se não me engano, tá? Posso estar falando besteira aqui, mas acho que mantiveram o Datebayo ou alguma coisa parecida com isso. É uma escolha, né? Não é certo, não é errado, é uma escolha que é feita. Uma outra pessoa pode ter traduzido de alguma outra forma, enfim. Então, Tipo, tipo, como é que a gente poderia imaginar que em português ficaria mais compreensível, eventualmente, esse Datebayo? Porque, a princípio, tipo, até se pode, talvez, criar um clima mais japonês, de ouvir, né, ou ler, Datebayo, uhum. Naruto falou, né? Mas, caso a gente fosse tentar traduzir, como é que poderia ficar, eventualmente? Ah, teria que pensar, não consigo dar uma resposta de bate-pronto. Teria que pensar, não é tão fácil, não. Tipo, Né? Então, alguma expressão emotiva qualquer, né? Tipo, isso. caramba, ô louco, é, Pode tipo, algo ser. Ou teria que inventar alguma coisa, enfim, inventar um neologismo, alguma forma de encaixar. porque assim, Porque isso caracteriza, porque para quem conhece, é o Naruto, né? Caracteriza o Naruto. Então, tem que ser uma coisa muito marcante do Naruto. porque não pode ser uma palavra qualquer, né, que as pessoas usem. Tem uma coisa que, talvez um neologismo, né, em português, né? Tipo, Isso. talvez misturar um caramba com o nosso, né? Então, tipo, carambo nossa, talvez. É, Enfim, teria que pensar. Então, esse é um lado interessante da tradução, né? Não existe um único certo, esse é o certo, né? Existem várias possibilidades, e aí realmente é uma escolha de qual lado que você vai querer ir, enfim, não é qual lado, não é um lado, dois lados, tem N formas de tentar tratar esse mesmo desafio. uhum. Então, por isso que tradução realmente não é uma ciência exata, por assim dizer, né? Qual que É foi uma questão de escolha. qual que foi a tradução que você mais gostou de fazer? Que você se lembra agora? Kenshin, com certeza. Não tem sombra de dúvidas. Eu entrei nessa parte de tradução por causa do Kenshin, e Aham. aí Kenshin continua sendo o número um para Foi mim pelo seu desde, gosto pessoal mesmo, desde. assim, dos samurais antigos e tal, que você encarnou na coisa e mergulhou mesmo. Na verdade, eu diria que foi o contrário. Eu comecei, na verdade, com Kenshin, aí Kenshin me levou para essa parte de samurais e história. Ah, E é? aí meio que acabou invertendo a pauta agora, mas enfim, só o fato de ter traduzido o Kenshin foi o meu ponto inicial e com certeza um dos meus pontos altos da tradução, assim, pelo menos Uhum. para mim. E qual foi o mangá mais difícil que você achou para traduzir? Todos têm suas dificuldades, né? Cada um tem vários desafios muito muito peculiares. O próprio Holic que a gente falou foi um. O Yu Yu Hakusho tem algumas partes bem desafiadoras de traduzir. Por quê, por exemplo? Lá ele tem uma.
tem uma parte aí, para quem leu o mangá ou viu o anime se lembra, tem uma parte que a turma do Yusuke, né, do Urameshi, ele acaba sendo é, acaba tendo que enfrentar oponentes que não eram fortes, mas que tinham poderes bem específicos que meio que empatavam o jogo, assim. E aí, uma das coisas era você falar, é, você, você conversando e de X em X tempos, sumia uma das letras que você podia falar. E aí você tinha que manter conversando. E aí, quem quebrasse a regra, enfim, ia ser punido. Né? Então, você tinha todo esse desafio de manter a tradução próxima do original, como tinha que ser, ao mesmo tempo em que tinha que ir tratando com as letras sumindo do alfabeto. Nossa. Então, aí, assim, essa questão da escolha das palavras, assim, é bem desafiador. E por isso mesmo, assim, bem interessante, né? Aham. Exige, né, muito da sua inteligência criativa, né, para pensar culturalmente, né, e de vocabulário que é interessante para transmitir os sentimentos, né, Isso. para muito, 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 como dizer, emocionante, né, esse tipo de trabalho, né, muito, deve ser bem dá uma adrenalina, assim, né, de fazer, caramba, como é que eu vou fazer isso, né, Exato. Exato. e É um ótimo desafio, né? Para quem gosta de desafios, assim, aquele momento que você passa dias, semanas em cima do negócio e de repente dessa solução, assim, quando você, sei lá, quando você está tomando banho, dessa solução você fica super contente, né? E tem e também é uma questão até de responsabilidade, né? Porque você está sendo o meio de campo, né? Está sendo uma ponte entre universos, né? Que as pessoas muitas vezes não teriam acesso, né? É, e como é que você se sente com isso? É uma coisa muito honrada, eu pensaria até, né? Essa responsabilidade. E se também, eventualmente, teve leitores que te conheceram, né? E que se houve alguma relação com leitores assim dos mangás que você traduziu, que conversaram alguma coisa sobre. Então, esse é um ponto bastante interessante. Na minha visão, isso é opinião totalmente pessoal, tá? O ideal para um tradutor é ele nunca aparecer, né? Porque afinal de contas, é o que o professor falou, né? Você está pegando uma obra de um autor, né, em japonês, está trazendo para o público que lê a língua portuguesa, né? Então, na minha opinião, o foco tinha que ser o autor, né? Se falar, nossa, que frase legal, que coisa bem colocada, não deveria ser tanto mérito do tradutor, deve ser o pessoal, nossa, como esse autor é genial, né? Como esse, né? Esse, acho que seria, assim, em termos de tradutor, né? Seria talvez na minha opinião, né? Seria, acho que a postura mais razoável, né? Uma opinião muito O pessoal fala que o humilde, né? tradutor é Porque o. o tradutor Ah, mais ou também menos, né? é um novo escritor, né? Tá fazendo uma nova obra em outra língua, ainda que baseada o mais fiel possível no original, né? É um ghostwriter aí é, com- que tenta ajudar. Né? Enfim, mas isso não impediu de conhecer várias pessoas que descobriram que eu traduzo mangás e aí tem gente que até pediu autógrafo, até fiquei meio sem Legal, graça. Assim. Eu falei, pô, gente, se eu fosse o autor, ainda vai lá, mas que assim, massa. mas obviamente a gente fica super contente, super honrado, né? Mas Sim. é, isso significa que a gente está fazendo um trabalho bem feito, né? A gente está, Ah, pelo menos, tentando trazer o máximo possível do Japão para a pessoa que está lendo em língua portuguesa. em que ambientes que você chegou a conhecer leitores? Em eventos assim, de mangá e tal? Como é que foi? Ah, vários lugares. Eventos de mangás foi um da época que eu ia, né? Faz sei lá quantos anos que eu não vou. Mas tinha isso, enfim, vários dos lugares às vezes menos suspeito, você encontra gente que, você que é tradutor do manga X, fala, sou, tá bom, isso aqui é o jogo. Que massa.
mas é legal, enfim, é desafiador, né, novamente, mas é super interessante para quem gosta de tradução. Assim, é um campo que eu pessoalmente acho super bacana por causa desses N desafios que tem, né? Mas, enfim, acho que tem um pouco de perfil também. Uhum. Tem que ter uma grande criatividade, né, e entendimento das questões culturais de cada da língua fonte, da língua, né, que está chegando, Isso. e tem que ter É, muita concentração, né, muita paciência e concentração também, imagino, né, que pessoa que foi muito assim, né, ativa demais, né, que não para quieta, não vai conseguir, né, ficar parado muito tempo assim, se concentrando, ainda que você também consegue também ter essa outra atividade, né, você também é esportista, né, você também mexe com espada, né, com esportes japoneses também, né, então você é um caso bem peculiar de uma pessoa que consegue tanto ter essa concentração de ficar muito tempo lá, usando criatividade e inteligência e cultura para fazer essa atividade, como também a parte física também, né, de praticar essas atividades como da espada, né, entre outras, conciliando o corpo e mente, né? Isso é uma coisa muito bonita do seu perfil que eu sinto. obrigado pelo elogio. Mas, é, enfim, essa parte da cultura, tá? É super interessante o que o professor falou, porque se a gente traduz, assim, digamos, sem pensar muito, né, é, acaba ficando uma tradução que fica meio sem sal, né? Para quem conhece o mangá em japonês, sabe que os diálogos, né, a forma como cada personagem fala, é, ele tem uma característica própria até para o leitor, enfim, identificar o personagem, ou a personagem, quando ela não aparece desenhado, né? Então, só pela fala tem que conseguir identificar quem que está falando, né? Então, no Japão isso é razoavelmente tranquilo de fazer. Em português isso é um desafio bastante grande. E se você desconcentra ou fica a tradução muito chapada, né, que eu chamo assim, fica meio sem sal, né, porque fica todo mundo falando da mesma forma, ou pior, né, se você se perde, você tem um personagem A falando que nem personagem B falando que nem personagem C, e aí ninguém se entende e fica confuso. Porque E então, na língua japonesa, diferente do Brasil, né, do português, a gente tem muitas variações no modo como a mulher fala, né, o homem fala, ou uma isso, pessoa mais velha, entre exato. outros perfis de pessoas, né. Uma coisa que não tem tanta variedade assim nas palavras que talvez no Brasil, claro, eventualmente, claro, pode falar uma gíria, né, eventualmente, uma Uhum. linguagem mais informal ou formal, mas certamente as variedades dos tipos de pessoas no japonês é mais forte, né? Sim, então esse também é outro grande desafio, né? Como é que você transporta isso dentro do possível, claro. Na verdade, não é transporta, né? Como é que você recria essa atmosfera dentro da língua portuguesa que, como disse, muito bem disse o professor, não tem tanta facilidade de recursos, para assim dizer, como a língua japonesa. Sim, pois é. No caso, por exemplo, de caso simples, né, como homens e mulheres, né, e que tem várias maneiras de se comunicar as palavras de maneira diferente, como o tal do boku, por exemplo, é, Uhum, as outras palavras para referir-se a você, né, os clássicos kimi, omae, anata, enfim, isso. e como faz nesse caso o que você pensou? Aí realmente vai muito de caso a caso, né? Teve um personagem, inclusive, que propositalmente, assim, o autor, né, não deixava claro qual que é o gênero da pessoa. Então, no limite, virava um personagem não binário até, né? Então, como é que você faz isso, né? É, considerando que a gente termina as palavras em A ou O, enfim, tá? Como é que a gente tenta traduzir isso? Aí a gente teve que se virar para achar todas as palavras que não tivessem terminação nem masculina nem feminina, enfim, algumas coisas dessa forma para realmente recriar, né, essa impressão que era muito forte no original de que você olhava o personagem, ou a personagem, enfim, você não sabia de qual gênero que era. Uhum. Interessante. Que massa. Bom, creio que temos que encerrar agora, então. Eu fico muito feliz e honrado
por essa parceria que a gente estabeleceu nesses 5 meses de atividades espalhados ao longo de 7 meses neste ano de 2023, desde janeiro até julho agora, hein? Vejam só que incrível. Foi uma parceria muito profunda e duradoura aqui, né? Feliz pela convite, né? Quer dizer, a indicação que a colega lá da Fukushima Kenjikai fez do teu nome, né? E da tua aceitação também, né? De participar aqui das minhas atividades no YouTube e no Instagram agora do meu perfil do Japonês Criativo, compartilhando aí um tanto da tua experiência aí sobre artes marciais, sobre mangás, né? Um perfil muito bonito de atividades, trazendo essa integração entre a cultura nipo-brasileira, né? Sou eu que agradeço, professor, pela abertura, pelas oportunidades, pela conversa, enfim. Já disse em lives anteriores, não é tão simples de encontrar espaço para divulgar coisas menos conhecidas como Bojutsu, Kembo, enfim. Então, fico muito agradecido ao professor por disponibilizar essa janela para a gente falar um pouquinho sobre essas coisas que realmente pouca gente conhece no Brasil. Massa. Então, vamos ver se essas discussões ajudam a criar um pouco mais de agito a respeito, né? Eventualmente, novas difusões. Enfim, acabei de, inclusive, passar no Festival do Japão que teve aqui em Florianópolis, né? E aí estava tendo até um pouco de taiko, né? Com workshop, que certamente, pelo menos entre as tradições japonesas, é das mais populares, né? Que ficaram difundidas pelo Brasil e pelo mundo, né? Mas aí o Koba-san aí é bastante corajoso, né? Em tentar cultivar algumas tradições que não são tão populares assim. E a gente vai tentando cultivar de algum modo, né? Essas tradições também, que na cultura, né? Acho que é o que faz parte de ser humano, né? E é o que também faz parte da tradição de um povo, né? O que cria identidade para os povos, né? Como no caso do Japão, que a gente tem essa orgulhosa legado, né? Nossos ancestrais aí, e a gente tenta de algum modo aqui como brasileiros, nipo-brasileiros, descendentes, de algum modo se comunicar e permanecer em algum contato, né? Perfeito. Muito bacana. Então a gente está nesse trabalho e vamos ver se, quem sabe, a gente cria depois outros projetos juntos. E então vou também deixar gravado aqui. E então fica a minha despedida e agradecimento para todo mundo, especialmente para a Koba-san. Muito obrigado para o professor, muito obrigado para todo mundo que acompanhou ou que vai acompanhar essa live mais tarde. Isso aí, valeu então. Jané, sayonara, matané. Vamos ver. Bye, bye.